Eu sou Helena, professora de língua portuguesa. Eu sou morena, de estatura mediana, tenho os cabelos castanhos, cacheados, um pouco abaixo da altura dos ombros e hoje eu estou usando uma blusa preta e branca. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Você já pensou o que será que o que será que ela quis dizer com isso? Se você já passou por essa situação, você está diante de um implícito. E esse é o tema da nossa aula de hoje. Vamos analisar essa capa? Nela, nós temos como fundo um céu azul. Temos também 3 animais, uma borboleta, um sapo e uma joaninha, que está usando um vestido preto de bolinhas brancas e segurando um chapéu. Nós podemos levantar a hipótese de que o sapo quer alcançar o céu, assim como a joaninha e a borboleta. Mas se elas podem ficar próximas do sapo, por que será que elas não fazem isso? Elas podem descer, porém o sapo não pode subir até elas. Será que elas estão chateadas com o sapo? Será que elas estão com medo dele? O que você acha? E sobre o título? O que nós podemos pensar sobre o título? Quem você acha que está de bem com a vida? Você sabe o que é estar de bem com a vida? Nós podemos dizer que é estar tranquilo e em paz com a vida que tem. Você concorda comigo? Bem, vamos ler o texto para sabermos o que realmente aconteceu? Filó, a joaninha, acordou cedo. Que lindo dia! Vou aproveitar para visitar minha tia. Alô, tia Matilde, posso ir aí hoje? Venha, Filó, vou fazer um almoço bem gostoso. Filó colocou seu vestido amarelo de bolinhas pretas, passou batom cor-de-rosa, calçou os sapatinhos de verniz, pegou o guarda-chuva preto e saiu pela floresta. Plet, plet. Andou, andou e logo encontrou Loreta, a borboleta. Que lindo dia! E para que esse guarda-chuva preto, Filó? É mesmo, pensou a joaninha, e foi para casa deixar o guarda-chuva. De volta à floresta, sapatinhos de verniz? Que exagero, disse o sapo Tatá. Hoje nem tem festa na floresta. É mesmo, pensou a joaninha, e foi para casa trocar os sapatinhos. De volta à floresta, batom cor-de-rosa? Que esquisito, disse Theo, o grilo falante. É mesmo, disse a joaninha, e foi para casa tirar o batom. Vestido amarelo com bolinhas pretas? Que feio! Por que não usa o vermelho? Disse a aranha Filomena. É mesmo, pensou Filó, e foi para casa trocar de vestido. Cansada de tanto ir e voltar, Filó resmungava pelo caminho. O sol estava tão quente que a joaninha resolveu desistir do passeio. Chegando em casa, ligou para a tia Matilde. Titia, vou deixar a visita para outro dia. O que aconteceu, Filó? Ah, tia Matilde, acordei cedo, me arrumei bem bonita e saí andando pela floresta, mas no caminho... Lembre-se, Filózinha, gosto de você do jeitinho que você é. Vem amanhã, estarei te esperando com um almoço bem gostoso. No dia seguinte, Filó acordou de bem com a vida. Colocou seu vestido amarelo de bolinhas pretas, amarrou a fita na cabeça, passou batom cor-de-rosa, calçou seus sapatinhos de verniz,
pegou o guarda-chuva preto, saiu andando apressadinha pela floresta. Plect, plect, plect. E só parou para descansar no colo gostoso da tia Matilde. Agora que nós lemos o texto todo, as hipóteses de leitura construídas a partir do título e da capa foram comprovadas no final da narrativa? O que você acha? Vamos relembrar os elementos da narrativa? Nesse conto, nós percebemos que o narrador é o observador, ou seja, ele é aquele que não participa da história e também não tem uma visão mais ampla dos fatos. Esse tipo de narrador só conta aquilo que presencia. E em relação aos personagens, quem são eles? Nós temos como personagem principal a Filó e temos como os personagens secundários a tia Matilde, Loreta, Tatá, Léo e Filomena. E o espaço onde a história se passa? Ela se passa na floresta. E o tempo? Quando que a história aconteceu? Em um lindo dia e também no dia seguinte. Nós estudaremos sobre os implícitos no texto. Os implícitos são informações que não estão muito claras no texto. Para perceber essas informações, é preciso ir além do que está na superfície do texto. É preciso uma leitura mais atenta. É preciso ler nas entrelinhas. Nós vamos analisar alguns trechos do conto lido para fazermos essa análise. Vamos reler esses trechos? E para que esse guarda-chuva preto, Filó? Sapatinhos de verniz? Que exagero, disse o sapo Tatá. Hoje nem tem festa na floresta. Batom cor-de-rosa? Que esquisito, disse Theo, o grilo falante. Vestido amarelo com bolinhas pretas? Que feio! Por que não usa o vermelho? Disse a aranha Filomena. Nesses trechos que nós acabamos de reler, nós percebemos que há críticas implícitas, críticas que não estão claras, mas que estão subentendidas. Como percebemos isso? Percebemos pelo implícito que está na fala. E para que esse guarda-chuva preto, Filó? Perceba que a Loreta não disse claramente o que achava, mas está implícito que ela estava criticando a Filó por estar carregando o guarda-chuva. Você conseguiu perceber isso? É possível percebermos as críticas implícitas também pela expressão da opinião dos outros falantes, como o sapo que disse: "Que exagero!" Essa é uma crítica por conta da opinião dele sobre o uso dos sapatinhos de verniz. Porque parece que para o sapo, usar os sapatinhos seria necessário uma ocasião especial, como uma festa na floresta. Mas para a Filó, visitar a tia Matilde poderia ser uma ocasião especial. Você não acha? Na sequência da história, nós temos uma outra opinião que foi expressa pelo Theo, o grilo falante. Ele disse: "Que esquisito!" Ele fez uma crítica em relação à cor do batom que a Filó usou. Para ele, cor de rosa é uma cor esquisita, mas a Filó gosta dessa cor. Então, se ela gosta dessa cor, ela deve usá-la. Nós temos ainda mais uma expressão de opinião, que é a opinião da aranha Filomena. Ela disse: "Que feio!" É a expressão dela sobre o vestido amarelo com bolinhas pretas usado pela Filó. Nós percebemos durante a leitura desse texto que é muito importante ter em mente que opinião
é pessoal. Isso significa que cada um tem a sua. E é muito importante nós termos empatia e respeito quando nós formos exprimir a nossa opinião sobre algo ou sobre alguém. E se nós pararmos para pensar bem, a Filó em nenhum momento pediu a opinião dos outros bichinhos da floresta. Pediu? Vamos reler esse trecho? Cansada de tanto ir e voltar, Filó resmungava pelo caminho. O sol estava tão quente que a Joaninha resolveu desistir do passeio. Você se lembra do porquê a Filó desistiu do passeio? Qual o ensinamento que essa história traz para todos nós? O que está implícito nesse trecho? A Joaninha ficou cansada de tanto ir e voltar. Está implícito que a Filó deu ouvidos ao que os outros bichos falaram para ela. Cada vez que os animais emitiam uma crítica, ela ia para casa e fazia exatamente o que eles diziam para ela fazer. Qual é o ensinamento que essa história traz para nós? Dentre outros, nós podemos dizer que é interessante ouvirmos a opinião das pessoas. No entanto, se ficarmos somente fazendo o que os outros querem, nós vamos acabar nos prejudicando. Perceba que a Joaninha havia acordado feliz, de bem com a vida. E depois de tantas idas e vindas, ela começou a resmungar. Mas, apesar de a Filó ter ouvido muitas críticas, a tia dela teve uma fala muito amorosa com ela. Lembre-se, Filózinha, gosto de você do jeitinho que você é. Venha amanhã, estarei te esperando com um almoço bem gostoso. Ai, que fala gostosa, não é verdade? Nossa aula está terminando, mas antes vamos rever o que foi aprendido hoje. Hoje nós aprendemos a inferir informações implícitas, seguindo as pistas fornecidas pelo texto como um todo. Percebemos também que às vezes há críticas que podem ser transmitidas por perguntas e por expressões de opinião. Agora é com você. Leia o texto A Pedra na Praça no material Rio Educa do Carioca 1, página 34. A Pedra na Praça. Na praça de uma pequena cidade havia uma enorme pedra atrapalhando a passagem. Os moradores não sabiam o que fazer e chamaram engenheiros para dar uma solução ao problema. Um engenheiro analisou o caso e disse que a pedra deveria ser explodida e depois removida e que custaria 8.000 rublos. Outro engenheiro disse que a solução seria utilizar uma esteira e que custaria 6.000 rublos. Então apareceu um camponês e falou: eu tiro a pedra e cobrarei por isso apenas 100 rublos. E como você faria isso? Primeiro, cavo um grande buraco bem rente à pedra. A terra do buraco vou espalhando pela praça. Depois, empurro a pedra para dentro do buraco e nivelo a superfície com a terra. Todos ficaram espantados com a simplicidade da solução. E assim, o camponês resolveu o problema, recebeu 100 rublos pelo trabalho e mais 100 pela solução inteligente. Qual é o ensinamento que o conto traz para os leitores? Nossa aula termina por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua atenção e espero ver você em um próximo encontro.